Bom dia. Tô aqui pegando estrada sozinho, pensando sobre uma coisa sobre um assunto que eu gosto sempre de tratar quando me é dada a oportunidade para pregar na igreja. E isso é um assunto que não sai da minha cabeça, não sai da minha mente. Eu deito, vou dormir, quando eu acordo já tô pensando nisso. Quando tô andando para lá e para cá no meu veículo, sempre pensando, que é sobre o fim dos tempos, né? Sobre o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. E infelizmente, todas as vezes que alguém prega sobre o fim dos tempos, pregam infelizmente de forma completamente equivocada. Porque o que a gente sabe de fim dos tempos é o seguinte: é que no fim dos tempos ia ter guerra, peste, fome, terremoto e coisas espantosas. E é isso que a gente sabe no fim dos tempos. Só que quando a gente vai para um entendimento mais complexo da palavra de Deus, fica bem claro pra gente que fim dos tempos não é o que a gente sempre pregou. Infelizmente não é. O que demarca o fim dos tempos não é guerra, não é peste, não é fome, não é terremoto, não. E sim, o que demarca o fim dos tempos e o que nos indica que o fim dos tempos está chegando é o que o profeta Daniel falou, né? Que o povo de Deus seria entregue, né, por um tempo e metade de um tempo. Só que as interpretações que a gente tem a respeito desse texto é completamente equivocada. Completamente equivocada. Por isso a gente não consegue chegar numa conclusão ao certo o que será o fim dos tempos ou quando será o fim dos tempos. Porque quando a gente faz a interpretação correta desse texto, dá pra gente entender claramente quando vai ser o fim dos tempos. Só que como a gente faz uma interpretação equivocada do texto e de muitos textos da palavra de Deus, a gente acha que a gente não pode saber, né, quando vai ser o fim dos tempos, né? E a Bíblia deixa claro que é bem possível que a gente faça a contagem, né, para saber quando vai ser esse fim. Porque, por exemplo, quando o povo foi levado ou quando o povo de Deus foi para o Egito, a Bíblia sempre usa a expressão, o povo subiu, né, para o Egito. Deus disse que eles iriam ficar lá 400 anos. 400 anos. E esse tempo seria contado para que quando chegasse esses 400 anos, obviamente Deus iria, através dos seus meios, dos seus planos, tirar o povo dali, né? Acabando esses 400 anos que o povo de Deus estava ali no Egito, peregrinando ali, com certeza eles não poderiam ficar ali mais do que 400 anos, porque senão a palavra de Deus falaria. Foi o próprio Deus quem chamou Abraão e falou que o povo iria peregrinar e iria ficar ali no Egito 400 anos. Só que tem uma expressão lá na Bíblia que fala que os anos todos que o povo ficou no Egito foi 400 anos, né? Que esse tempo de 400 anos não é contado desde quando José chegou ali, né, no Egito como escravo. Ele chegou como escravo, só que Deus reverteu a situação e aí ele saiu da situação de escravo para ser governador. Então esses 30 anos a mais que ficou ali, eu creio que são os 30 anos, né, que José ficou ali, que não foi contado, né? Ou seja, que não foi tirado não foi tirado dos 400 anos. Então esse tempo ele foi contado. Deus determinou que era 400 anos exatos, né? Não poderia passar disso, porque senão a palavra de Deus falharia. Então, se 400 é 400 anos, por que um tempo e metade de um tempo não poderia ser exatos ou não poderia ser contado?
Da mesma forma, quando Deus disse que o povo iria para a Babilônia e iria ficar 70 anos exatos, ou seja, alguém que observou isso e quando o povo saiu para cativeiro na Babilônia, se eles observassem e contassem esse tempo, eles iriam entender que quando estivesse chegando próximo do final desses 70 anos, de alguma forma Deus teria que tirar eles de lá da Babilônia e eles teriam que sair do cativeiro babilônico e voltar para as suas terras, como de fato aconteceu, né? É tanto que Daniel, quando estava prestes a terminar os 70 anos de cativeiro, Daniel, lendo as escrituras, provavelmente o livro de Jeremias, Daniel entendeu que o tempo que iria durar o cativeiro babilônico era 70 anos. E quando Daniel ele faz essa junção dos fatos, então ele vai entender que esses 70 anos está chegando no seu final, está acabando, né? E o povo não vai mais permanecer ali cativo na Babilônia. Da mesma forma, os 490 anos que Deus disse que seria necessário para ele cumprir, né, 6 propósitos na Bíblia que está lá revelado em Daniel capítulo 9. 490 anos, que é chamado de 70 semanas, né? Então, se a gente for analisar, esse tempo ele cumpriu e não passou disso, não poderia passar de 490 anos, porque senão a palavra de Deus falharia. Então, juntando essas coisas, esses fatos, esses acontecimentos que se deu na história do povo de Deus, dá pra gente entender que é possível sim contar o fim dos tempos e saber quando ele vai chegar. É possível, não tem como a gente ficar achando que não tem como saber quando vai ser o fim dos tempos. E esse vídeo aqui não é sobre a vinda de Jesus. Não é sobre a vinda de Jesus, é sobre o fim dos tempos. Eu posso falar de fim dos tempos, né? E falar quando será esse final, sem saber qual, ou sem falar qual dia e hora ou ano que Jesus virá. Isso aí não dá para saber, né? Tempo em que Jesus irá arrebatar a igreja, isso aí não é possível que alguém saiba, entendeu? Isso aí não tem possibilidade. Agora o fim dos tempos dá pra gente contar tranquilamente quando vai ser, né? Quando a Bíblia diz lá em Daniel 7:25 que o povo seria entregue por um tempo e metade de um tempo, aqui é que a gente toda vez que for pregar sobre o fim dos tempos, o texto base para falar sobre o final dos tempos é esse texto aí. Não tem outro texto, não é Mateus capítulo 24, não é outra parte da Bíblia que vai me dar base para mim falar sobre o fim dos tempos, né? Então, quando a Bíblia fala lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, que o povo seria entregue por um tempo e tempos e metade de um tempo, é desse tempo que a Bíblia está falando que um dia ele chegaria no seu final, né? Esse tempo ele tem que chegar no seu final. Ele teve um dia para iniciar, para começar, e ele terá um dia para terminar, né? Ele tem um dia para acabar. Então, assim como ele teve o seu início, ele vai ter o seu fim. Então, esse um tempo e metade de um tempo é onde as pessoas se confundem. Por quê? A maioria das interpretações que a gente tem pelos teólogos é que esse tempo ele representa 3 anos e meio, mas na verdade não são 3 anos e meio. Ele vai muito além de 3 anos e meio, vai muito além de 70 semanas, ele vai muito além disso, você entendeu? Então, se eu não souber interpretar isso, esse texto de Daniel capítulo 7, versículo 25, eu não vou saber realmente pregar sobre o fim dos tempos, eu não vou saber. Então, como que a gente faz a interpretação desse um tempo e metade de um tempo? Quando a Bíblia fala que o povo seria entregue por um tempo, isso está falando dos 70 anos que durou o cativeiro babilônico, né? Que foram contados exatos 70 anos, né? Então, esse um tempo, entendo eu, lendo as escrituras, que esse um tempo quer dizer 70 anos que seria contado exatos.
não poderia passar desses 70 anos, ou seja, a entrega do povo de Deus iria durar um tempo, que é 70 anos, né, que eles ficaram lá no cativeiro babilônico. E a gente tem várias referências mostrando claramente que essa entrega foi proposital, né, porque se a gente for lá para Isaías capítulo, se não me falar na memória aqui, capítulo 50, agora me falou a memória aqui, mas lá em Isaías fala que quando Deus está questionando com o povo dele, Isaías diz que Deus falando que ele entregou o povo judeu a Babilônia, né, a Nabucodonosor, e Nabucodonosor ele fez pesado o jugo, ou seja, nem das crianças e dos velhinhos Nabucodonosor usou de misericórdia. E tem muitas outras passagens, como em Miqueias também fala dessa entrega, que o povo foi entregue, né, e isso iria chegar ao seu final. E tem várias partes na Bíblia Deus falando dessa entrega, Deus falando que o povo iria ser entregues para serem dominados, ou seja, iriam ser entregues cativos, né, para ser dominados pelos seus adversários. E essa entrega não foi somente para um único dominador. Essa entrega, ela foi para vários. Ela foi para vários dominadores, né? É tanto que terminou o cativeiro babilônico, o povo ficou 70 anos na Babilônia, um tempo, e eles ficou 70 anos lá, e eles voltando desse cativeiro, a entrega continuou, ou seja, o domínio continuou. Eles continuaram sobre o domínio. Eles continuaram dominados ainda pelos seus adversários, né? Então, essa entrega ela vai muito além. Ela vai muito além de 3 anos e meio. E muito além de 70 anos. 70 anos foi um tempo que foi contado para que Deus realizasse o seu propósito no meio do seu povo. E acabando esses 70 anos, o povo iria voltar para a terra, mas iriam continuar dominados pelos seus adversários, pelos seus algozes, né? Que é exatamente o que aconteceu. É exatamente isso que aconteceu. O povo continuou dominados, mesmo voltando do cativeiro babilônico. É tanto que quando passou as 70 semanas de Daniel e Jesus veio, eles ainda estavam sob domínio. Eles estavam sob domínio. É tanto que quando Jesus foi levado ali perante Pilatos, ou quando eles queriam fazer um juiz da vida do mestre, eles não puderam, ou seja, os judeus não puderam decidir sozinhos sobre o que fazer com Jesus. Eles pediram autorização de Pilatos, né, que era um rei romano, pediu autorização de Pilatos, né, para saber de Pilatos o que eles iriam fazer com Jesus de Nazaré, mostrando que eles estavam sob domínios, né, eles estavam dominados ainda. E aí você vai pegando na história que, mesmo terminando 70 anos de cativeiro babilônico, você vai ver que a Babilônia saiu, eles continuaram dominados pela Média e pela Pérsia. A Média e a Pérsia caiu e eles continuaram dominados pelos gregos, pela Grécia. A Grécia caiu e eles continuaram dominados por Roma, pelos romanos. Os romanos caíram, mas eles ainda continuam até hoje sob domínio. Então, dá para entender que o domínio que a Bíblia diz um tempo e metade de um tempo não terminou com os 70 anos, ele continuou, né? Só que isso vai chegar no seu final, quando chegar o fim dos tempos, né? Isso vai terminar, quando chegar o fim desse um tempo e metade de um tempo, né? O povo de Deus, eles voltam, né, para o seu estado normal, que é de escravos. Eles vão se tornar dominadores de tudo, que é o que a Bíblia diz. Eles irão tornar dominadores de tudo. Isso é claro na Bíblia Sagrada. E a gente tem que compreender isso. Aí, como que eu vou saber quando vai ser o fim desse tempo? Como que eu vou saber disso? Como que eu vou fazer essa contagem? E quando eu estava buscando compreender isso, quando eu estava estudando e buscando compreender,
eu fui lá para o livro de Daniel, estudei o Daniel capítulo 9, né? E aí estudei Daniel, praticamente todo o livro de Daniel. E aí eu cheguei no capítulo 12. E deparando no capítulo 12 de Daniel, eu encontrei uma passagem interessante, que é quando o homem vestido de linho, ele conversando com dois homens, a Bíblia chama de homem, né? Um estava de um lado do rio, o outro estava do outro lado. E aí eles conversando, é feita uma pergunta para o homem vestido de linho: qual seria o fim, né? Como iria dar o fim de todas essas coisas? Como queria encerrar tudo? E aí o homem vestido de linho, ele levantou a sua mão direita ao céu e jurou. E jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas estariam cumpridas. E aí foi onde que eu fiquei imaginando, o que seria isso? O que seria esse depois de um tempo, de tempo e metade de um tempo? E por incrível que pareça, essa minha indagação ela aconteceu exatamente nos tempos em que Jerusalém foi reconhecida como a capital de Israel pelo presidente dos Estados Unidos. Jerusalém foi reconhecida como capital de Israel justamente 70 anos depois da criação do Estado de Israel. Justamente, olha que incrível, justamente ou exatamente 70 anos depois da criação do Estado de Israel, Jerusalém vai ser reconhecida como capital de Israel. Alguém pode falar, mas Jerusalém já foi reconhecida antes como capital de Israel, mas por que chama a atenção? Porque é exatamente 70 anos. Alguém foi lá e reconheceu, fez esse reconhecimento 70 anos depois. 70 anos depois. E aqui é onde eu entendo que é onde que nós temos uma chave hermenêutica para interpretar o fim dos tempos. Por quê? Por que o homem vestido de linho está falando depois? Depois de um tempo. Depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ele fala que todas as coisas estariam cumpridas. Todas as coisas em relação ao povo de Israel. Todas as coisas estariam cumpridas em relação ao povo de Israel. Ou seja, incluso aí o seu tempo de cativeiro e também a sua restauração, e eles voltarem, né, a estar por cima e não por baixo, que é o que nós estamos vendo hoje. E aí, onde é que eu fui entender? Que quando fala depois de um tempo, ele está falando dos 70 anos que levou para Jerusalém ser reconhecida como capital de Israel. Após a criação do Estado de Israel, levou 70 anos. 70 anos exatos. E aí, como que você faz para saber que o fim está próximo? O fim dos tempos, não é o fim do mundo. O fim dos tempos. É você fazendo uma contagem. Se um tempo é 70 anos, metade de um tempo é 35 anos. E esse reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel aconteceu justamente 70 anos depois da criação do seu estado, e isso foi em 2018. E aí você contando de 2018 mais 35 anos, isso vai dar 2053. 2053, o povo de Israel, eles têm que ter domínio completo do seu estado, não mais
os árabes mandando em nada, não mais os muçulmanos mandando em nada lá, mandando em nada. 2053, Israel, eles têm que sair do posto de escravo para ser os donos do escravo, vamos dizer assim, os donos dos escravos. Eles têm que sair dessa situação. Eu sei que às vezes isso pode causar uma revolta por conta dos inimigos de Israel, mas é o que está escrito. 2053, eles têm que estar todos postos lá em suas terras, né? Eles têm que voltar todos para as suas terras e eles têm que ser os dominadores, né? Eles têm que ser os dominadores. 2053, ninguém pode estar mais decidindo nada por Israel. Eles que vai estar decidindo. Eles que vão decidir qualquer coisa a respeito deles, a respeito do Monte Santo, a respeito de qualquer território deles, que as terras vão voltar a pertencer a eles. Eles que irão decidir sobre tudo. Não vai ter mais aquelas regras impostas por outras nações que existem hoje ali no Monte Santo. Não vai ter mais essas regras. 2023 é o ápice, ou seja, é o fim dos tempos, ou o fim do cativeiro por completo do povo judeu. É o fim por completo, né? O fim do tempo imposto por Deus sobre eles vai encerrar em 2053. Tem que acabar, né? Eles têm que voltar a ser os dominadores. Então o fim dos tempos, ele não culmina com terremotos, com peste, com fome, com guerra. Não culmina assim. O fim dos tempos que a Bíblia fala, ele tem que culminar com o povo judeu dominando, com o povo de Deus, com o povo de Israel dominando. Ele tem que terminar assim, não pode ser de outra forma. Não pode ser uma bomba nuclear explodindo e matando todo mundo e acabando com o mundo. Não pode ser assim. O fim dos tempos tem que encerrar com o povo judeu dominando. Se não for assim, a palavra de Deus é uma grande mentira. Se não for assim, se não for desse jeito que eu estou falando e como a Bíblia diz, a palavra seria uma grande mentira. Então não tem outra maneira de terminar o fim dos tempos. O fim dos tempos tem que terminar com os judeus dominando. Aí entra a questão da vinda de Jesus. Por quê? Porque quando eu digo que o fim dos tempos será em 2053, eu estou colocando o arrebatamento da igreja para antes disso. Infelizmente. Por quê? Por que eu estou colocando o arrebatamento da igreja para antes disso? Eu estou colocando porque, sem saber dia e hora, né? Sem saber dia e hora, mas eu estou colocando o arrebatamento da igreja para antes de 2053. Por quê? Porque importa que durante esse tempo que ainda resta, o anticristo ou Satanás encarnado se manifeste. E por causa da encarnação, ou da possível e verdadeira encarnação de Satanás, que está prestes a acontecer, que a Bíblia também fala sobre isso, a igreja ela tem que ser arrebatada antes da encarnação de Satanás. Então, quando eu falo que o fim dos tempos para o povo judeu é 2053, ou para o cumprimento das palavras de Deus para o povo judeu em 2053, eu estou colocando o arrebatamento da igreja para antes de 2053, sem saber o dia e a hora. Sem saber o dia e a hora. Aí eu estou colocando para antes disso. E qual o momento que você poderia saber assim, está prestes da igreja ser arrebatada? Será o momento que o mundo vai ser o mundo ideal para todo mundo viver. O mundo vai ser mil maravilhas, o mundo vai estar legal, o mundo vai estar beleza, o mundo não vai estar vivendo em caos nenhum, o mundo não vai estar mergulhado. É como foi nos dias de Noé. Os dias de Noé, ele propiciou para o povo não acreditar no que Noé pregava, era justamente a tranquilidade que o mundo vivia. Então não tinha terremoto nos dias de Noé, não tinha peste, não tinha fome, não tinha guerra, não tinha nada disso. O mundo era ideal para as pessoas. Apesar de a violência estar imperando, o enganar, o afastar de Deus estava imperando, mas o povo vivia tranquilamente, você entendeu? Sem ser feito muito juiz de nada, sem as pessoas inquirir sobre as injustiças, sem nada. Mas, no entanto, não tinha peste, não tinha guerra, não tinha fome, não tinha nada disso. O povo estava vivendo tranquilamente. E isso fez com que as pessoas ficassem desapercebidas. E é exatamente o que vai acontecer
o maior sinal de arrebatamento de igreja é a tranquilidade que o mundo vai estar, né? O mundo vai estar tranquilamente, o mundo vai estar vivendo tranquilamente. Nós não teremos nações guerreando contra nações durante esse período, não vamos ter, né? Não vamos ter, porque até os governantes que irão dominar o mundo, eles caminham para isso, eles caminham para que não tenha nações destruindo umas às outras. Eles estão caminhando para que o mundo seja um mundo ideal para todo mundo. Eles sabem que eles só conseguem dominar o mundo se eles oferecerem um mundo legal para todo mundo. Eles só oferecendo um mundo legal, sem opressão, sem nada, as pessoas irão achar que o mundo é o lugar ideal para nós viver. E isso vai fazer com que as pessoas vivam desapercebidas, né? Vivam desapercebidas e, né, sem preocupar com questão de vinda de Jesus, sem nada. E aí é onde entra o arrebatamento da igreja, porque aí é onde a Bíblia fala que daquele dia e hora ninguém sabe. E quando o mundo estiver assim, legal, mais ou menos legal na maneira de dizer, porque não vai estar tendo peste, nem guerra, nem terremoto, essas coisas todas, aí as pessoas elas vão esquecer de Deus, não vão estar nem aí preocupadas com a vida de Jesus. E aí é onde entra a falta de percepção para as coisas que estão acontecendo, ou para as coisas que em breve irão acontecer, né? E aí elas vão serem enganadas, elas vão ser enganadas. E aí a igreja, neste tempo, a igreja ela tem que ficar atenta, a igreja tem que ficar atenta, a igreja não pode dormitar, porque senão ela vai se envolver com os cuidados dessa vida e infelizmente vai ser surpreendida, né? Então, eu sei que se eu postar um vídeo desse aí, as pessoas elas irão achar um absurdo o que eu estou falando, que o fim dos tempos é em 2053, porque as pessoas elas têm uma ideia deturpada de fim dos tempos. Eu também tinha, antigamente eu também tinha, né? A gente via um terremoto acontecer, a gente já lá imaginava, meu Deus, é o fim dos tempos, é o que a Bíblia está falando, mas não é isso que demarca o fim dos tempos, não é isso. O mundo ele tem que estar legal, né? Para a gente estar realmente no fim, o mundo tem que estar legal, tem que estar o mundo ideal. Não iremos ter terremoto, pestes e fomes quando estiver prestes de Jesus arrebatar a igreja, né? Essas coisas elas irão cessar, né, por um tempo. É tanto que as passagens que a Bíblia vai falar de vigilância, que nós temos que estar vigilantes, é um momento tranquilo, né? É um momento tranquilo, porque quando fala das 10 virgens, né, e ali também está falando de arrebatamento da igreja, o que proporcionou o sono das 10 virgens, o que fez com que elas se sentissem seguras para dormir, foi exatamente o tempo que elas estavam atravessando. Era um tempo favorável. Elas não acordaram porque aconteceu um terremoto ou porque soltaram uma bomba, um míssil próximo delas. Elas acordaram porque ouviu o clamor, tá vindo o esposo, né? Então elas estavam dormindo tranquilamente, entendeu? Elas estavam dormindo tranquilamente, sem ninguém espantar elas. Elas estavam dormindo tranquilamente, sem preocupação nenhuma. E por isso que aquelas 5 imprudentes foram surpreendidas, porque elas estavam mergulhadas na tranquilidade do mundo, né? E outras passagens mais que fala também dos dias de Noé também, que mostra a normalidade que o mundo estava, né? Eles não perceberam até que veio o dilúvio, entrou Noé na arca e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então a palavra de Deus é muito clara para todos nós, basta nós prestar atenção, né, para que nós não sejamos enganados. Mas o fim dos tempos eu não tenho dúvida de que ele está para 2053, isso é bem claro na palavra de Deus, não tem como a gente ter dúvida disso. O fim dos tempos está para 2053, pode ter certeza disso, não estou blefando, isso é claro na palavra de Deus, isso é claro na palavra de Deus, né, para todos nós. E aí, vou dar uma olhada nesse vídeo, se ele ficou bom a gente vai estar postando e procurar fazer mais vídeos.